Companheiros, eu fiquei impressionado com as exposições colocadas pelos membros da mesa. A Gleise foi de uma precisão incrível, a Miriam foi brilhante e o Rosinha fez o que ele sempre faz, uma análise correta da realidade do Paraná. Meu filho fez uma exposição muito boa também, mostrando sensibilidade ao que acontece no país e principalmente ao que acontece com os trabalhadores, tanto os públicos como os trabalhadores da estrutura privada. Eu chamei de companheiros. Companheiro é uma palavra que vem do italiano, do latim, que significa compane, com pão. Companheiros são aqueles que, sentados a uma mesma mesa, dividem o pão. O pão doce e farto dos bons momentos e o pão raro e amargo dos momentos difíceis. Eu acredito que aí está o fundamento de toda a discussão política no Brasil e no mundo hoje. Companheiros são os que vivem a mesma vida, os que têm sensibilidade para a vida comum, que não pertence às famosas elites de milionários que, pelo que comem, pelo que pensam, pelo que usufruem da vida, não tem mais nada a ver com o conjunto dos trabalhadores do mundo. O movimento social italiano era criticado pesadamente no passado porque diziam que os trabalhadores sofriam, sentiam o que sofriam, mas não pensavam. E os intelectuais, os acadêmicos, pensavam, mas como não sentiam, não se identificavam com o trabalho, não pensavam para uma mudança que favorecesse a todos. Então surgiu um italiano que chamava-se Antonio Gramsci, e ele criou um conceito novo. Não era mais o intelectual, não era mais o militante sindical, ele chamou de intelectual orgânico. Era o sujeito que sentia o sofrimento do trabalho, sentia o sofrimento do povo e pensava. O intelectual orgânico formulava, analisava a realidade e fazia propostas de mudança. E não era necessariamente um acadêmico. Era um trabalhador que analisava a situação, chegava a conclusões e, com a sua experiência sofrida, oferecia mudanças. É um intelectual orgânico. E é isso, fundamentalmente, que nós precisamos criar no movimento sindical brasileiro. Eu fiquei entusiasmado com esse auditório e essa sede nova do Bútica. Isso aqui, Bútica, pode ser transformado numa escola permanente, não apenas em períodos eleitorais, de formação de quadros. Vamos trazer para cá, com apoio meu, da Gleise e dos companheiros, intelectuais do Brasil inteiro, para trabalhar nessa formação de intelectuais orgânicos do movimento popular e do movimento dos trabalhadores. As abordagens que foram feitas até agora foram precisas, mas foram localizadas. Todos falaram no que acontece no Paraná, do que está acontecendo no Brasil. Mas eu vejo isso de uma forma mais ampla. A crise do trabalho no mundo hoje é global. O que nós estamos sofrendo aqui, estão sofrendo os trabalhadores no leste europeu. Nos Estados Unidos estão sofrendo quando os capitais saem dos Estados Unidos para investir na China, desempregando e colocando no desespero a classe trabalhadora de uma forma infame. Então, eu pretendo tentar, de uma forma resumida, dizer a vocês o que eu e, de certa forma, os intelectuais orgânicos da escola alemã de Frankfurt pensam disso tudo. Eu iniciaria essa exposição dizendo a vocês que, num determinado momento, a escravização do trabalho na Europa sentiu um impacto brutal. O nazismo caiu. Os nazistas foram derrotados. E, ao mesmo tempo, se consolida o comunismo na União Soviética. Posse total dos trabalhadores dos meios de produção, fábricas estatizadas, direitos que nunca havia a Rússia conhecido, passam a ser descobertos e consolidados.
Nesse momento, a Europa capitalista, apavorada com a possibilidade do avanço do comunismo, começa progressivamente a fazer concessões. O medo do comunismo, o medo da Rússia. E surge aquilo que se conhece hoje como Estado Social. O que é o Estado Social? É o Estado que respeita as mulheres, é o Estado que respeita a natureza, é o Estado que respeita o trabalho, que consolida as leis de proteção do trabalhador. É o Estado moderno, onde o capital é obrigado a fazer concessões aos trabalhadores e à população em geral. Mas, de repente, não mais do que de repente, por contradições internas, começa na Rússia a glasnost, que significa degelo, e posteriormente a perestroika, e o modelo comunista, insisto, por suas contradições internas, cai. Os capitalistas da Europa viram aí o seu momento e se reorganizaram para liquidar todos os avanços sociais da classe trabalhadora, das mulheres, das minorias, dos negros, das minorias religiosas, das minorias étnicas. E esse projeto foi montado em cima de um tripé. Esta análise é minha, mas é também, como eu disse a vocês, dos novos discípulos do Adorno na Escola Econômica e Sociológica de Frankfurt, na Alemanha. Um tripé foi organizado. Primeiro ponto de apoio desse tripé: a precarização do Estado e a supervalorização do capital através da elevação na estrutura pública dos bancos centrais, dominados pelo capital. O Estado passa a ser um mandalete do capital. A população, com o avanço do Banco Central, os lucros fantásticos do capital financeiro, reage. E o Estado é escalado apenas para reprimir movimentos sociais e trabalhistas. O capital manda no Estado e financia as eleições e financia o poder. Segundo ponto de apoio. O segundo ponto de apoio é conhecido por todos nós no dia a dia. É a privatização do processo eleitoral, o financiamento privado de campanha. O candidato vai a um comício, comparece a um sindicato com um determinado discurso. Ele procura dizer aquilo que vocês querem ouvir, mas ele está sendo financiado por um grupo econômico. O seu partido está sendo financiado por um grupo econômico. E o discurso dele, e os estatutos e a proposta programática partidária são meros instrumentos de propaganda. Na verdade, a responsabilidade do candidato, se eleito, passa a ser apenas com seu financiador. E daí nós temos câmaras de vereadores totalmente comprometidas com o capital e com os financiadores, Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Congresso Nacional. A precarização pelo financiamento privado de campanha abre espaço para que o capital financeiro e os financiadores de campanha façam valer, acima de tudo, os seus interesses na elaboração das leis, da legislação tributária e de tudo mais. O terceiro e mais radical ponto de apoio desse tripé é a precarização do trabalho. A precarização do trabalho com a eliminação de todos os direitos sociais, com a eliminação da previdência pública, com o trabalhador transformado numa espécie de semi-escravo a serviço de interesses do capital financeiro e dos capitalistas mais poderosos e interessantes que existem nessa história. E, desta forma, nós vemos que aqui, no Brasil, desço para o Brasil agora, com o golpe parlamentar que derrubou a Dilma, nós tivemos o domínio absoluto dos financiadores do golpe. Aquela velha proposta do Fernando Henrique, do país dependente, do capitalismo dependente, o Brasil não tem mais empresários inteligentes, não tem ciência, não tem tecnologia, os nossos trabalhadores não têm o mesmo nível de produtividade de trabalhadores de outros países. O que é uma conversa mole, sórdida. E esta ponte para o futuro, que traduziu isso tudo, dizia o seguinte: nós vamos precarizar o trabalho no Brasil. Vamos facilitar a utilização do trabalhador como se ele fosse parte de um instrumento de produção, como uma máquina, a instalação de uma empresa,
e, portanto, sem nenhuma condição de pessoa e descartável a qualquer momento. E propuseram, então, o esquema da dependência do nosso país aos interesses geopolíticos de grandes potências e do capital internacional. Eu hoje não falo mais em imperialismo norte-americano. A Miriam disse, o Requião é um lutador contra o imperialismo. O povo americano está sofrendo o domínio do capital financeiro, da mesma forma que o povo brasileiro da Estônia, da Lituânia, da Inglaterra, da França ou de qualquer outro país. O capital financeiro se sobrepõe aos interesses nacionais na sua acumulação e desejo desesperado de lucro. Mas a ponte para o futuro pretende o seguinte: o Brasil será o celeiro do mundo, produtor de minérios e produtor de commodities agrícolas. Commodities vem da palavra comunismo, por incrível que pareça. São bens comuns que não são ainda industrializados. É soja, milho e algodão, basicamente, no mundo moderno e no Brasil hoje. Então, nós seremos os produtores de commodities do mundo, celeiro do mundo, com um papel importantíssimo na evolução da humanidade, dizem eles. E propõe o quê? Alto nível de mecanização da agricultura, tecnologias avançadíssimas. Isto significa o quê? Significa agricultura intensiva, desprezo pela agricultura comunitária, familiar, rural e desemprego, porque a utilização das máquinas, da tecnologia, se associa a um desemprego brutal. Não usa mão de obra, é a mecanização avançando. Bom, mas, além disso, eles propõem a venda de terras do Brasil sem limite de tamanho a estrangeiros, fundos de pensão, milionários ou mesmo países, numa situação tão drástica que em determinado momento nós teremos milionários de um pequeno país tendo mais terra no Brasil do que o território de origem do seu capital e das suas vidas. E brasileiros sequer podendo entrar nas fronteiras dessas propriedades monumentais. Mas então, o que aconteceria com isso? Desemprego brutal, dependência. Nós estamos vivendo o maior processo de desindustrialização da história do mundo. Faço aqui um parêntese. Na década de 70, o Brasil avançava a caminho da industrialização. E nós produzimos industrialmente mais do que os tigres asiáticos. Lembra quais eram, Rosinha? Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Esses países, esses 4 tigres asiáticos, não produziam 15% do que o Brasil produzia industrialmente. Os empregos surgiam, bons salários, mas hoje, desde o início do Fernando Henriquismo e da teoria da dependência, nós não produzimos uma fração do que produz só a China ou só a Coreia do Sul. Isso significa desemprego, aviltamento de salário e tudo mais. Mas nesse processo de desindustrialização e nesta proposta de Brasil celeiro do mundo, haveria um desemprego brutal no Brasil. Eles dizem não, nós vamos resolver o problema do desemprego. Eles desarmaram os sindicatos, acabaram com o imposto sindical para colocar o trabalhador numa posição de semi-escravidão ou subserviência. Essa gente vai se revoltar. O brasileiro não vai aceitar isso. Mas eles imaginaram que poderiam fazer o que os Estados Unidos e o capital financeiro norte-americano fez com a China. Diante das conquistas dos trabalhadores americanos, da força dos sindicatos, porque nos Estados Unidos vale mais a força sindical do que a própria legislação. Diante disto, os capitais americanos foram para a China aproveitar uma mão de obra baratíssima, semi-escravizada e sem nenhuma proteção social. No início desse processo, a relação do trabalhador chinês com a possibilidade do emprego empresarial era quase medieval. Não havia proteção alguma, não havia garantia salarial, não havia nada. Os Estados Unidos, então, entraram na China utilizando essa mão de obra e, por incrível que possa parecer, isso na China, naquele momento do trabalho medievalizado, foi um avanço social. O sujeito tinha um emprego numa empresa americana, nenhuma garantia, mas ele conseguia garantir o seu almoço e talvez o jantar da família.
Isso desarmava qualquer movimento de protesto. E eles imaginaram isso. A precarização do trabalho no Brasil vai possibilitar que esses desempregados, pela dependência, e o Brasil transformado em celeiro do mundo, fornecedor de commodities agrícolas e de minérios não industrializados, absorva a capacidade de protesto do mundo do trabalho, oferecendo, com a liquidação dos sindicatos, o fim das garantias, a possibilidade de um almoço ou de um jantar para a sua família. Não vai ser assim aqui. Nós, ao longo do tempo, acumulamos todas as conquistas trabalhistas do Ocidente. A nossa CLT do Getúlio Vargas foi um avanço impressionante. E nesses 13 anos de governo do PT, sem sombra de dúvida, vivemos uma integração da população desempregada ao mundo do trabalho, a valorização do salário mínimo e uma evolução sensível da qualidade de vida dos trabalhadores brasileiros. Nós vencemos a fome. Vocês lembram que numa crise, multidões assaltavam mercados, armazéns e depósitos de comida no Nordeste? Isso não ocorreu mais no Brasil. Nós avançamos sensivelmente. O que eu acho é que vai haver uma explosão no Brasil mais cedo ou mais tarde. A gente tem que tomar a consciência do que ao que a economia nos conduz e o que nós podemos fazer nesse processo. O horizonte é o caos. O trabalhador brasileiro, mais cedo ou mais tarde, vai se revoltar, porque ele conheceu uma vida melhor e conheceu as possibilidades de avanço social, de educar um filho, de colocar um filho na universidade, de ter acesso ao SUS, que é um programa maravilhoso, com 1000 problemas, mas é maravilhoso e não existe igual no mundo. E o brasileiro, se revoltando, vai pôr esse processo abaixo. Bom, eu coloquei para vocês, até agora, uma expectativa terrível. Nós não temos saída. Nós vamos virar um país do Oriente Médio, com revoltas populares, surgimento de minorias religiosas revoltadas, cabos caçiolos por aí, com um discurso completamente alucinado, sem saber bem o que diz, mas comovendo populações de desesperados e desempregados. Não é bem assim, no entanto. A Alemanha, nos anos 30, viveu uma recessão muito maior do que a nossa. Os Estados Unidos também. Rapidamente, vou tentar expor como a Alemanha saiu da crise. A Alemanha botou no comando da economia um economista liberal. Chamava-se Horace Greeley Yarmah Shach. Este cara, quando assumiu o comando da economia, deixou de ser liberal no dia seguinte. A primeira medida que ele tomou foi não se submeter mais ao mercado internacional do dólar. Porque o marco era tão desvalorizado que na conversão se perdia muito. Ele estabeleceu que a Alemanha só compraria de países que da Alemanha comprassem. E que o pagamento das compras feitas pela Alemanha não seria mais feito em moeda, mas em produtos produzidos na Alemanha. De uma hora para outra, ele disse ao capital financeiro que rola a dívida dos países, a tal taxa Selic da rolagem da dívida. O capital financeiro, como diz o Papa Francisco, é o mamão bíblico. E o mamão é uma palavra que não significa Deus nem diabo. Mamão em hebraico quer dizer dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Não se pode servir ao povo e ao dinheiro. O capital financeiro é o capital vadio. É o capital que não é aplicado numa fábrica, que não melhora o nível da tecnologia, que não dá emprego, que não dá salário para a população. Mas está dominando o mundo a partir do tripé estabelecido para o fim do Estado Social da Europa. O capital financeiro escraviza, não produz um parafuso, um sapato, a peça de uma roupa ou de uma máquina e gira no financiamento da dívida pública. Eles acreditavam que isto seria possível no Brasil. Mas na Alemanha, o Shach, de um momento para outro, diz o seguinte: não vai haver mais pagamento de juros altos na rolagem da dívida. Quem tiver capital vai fazê-lo produzir, ou ele vai virar pó, e viraria pó, porque o marco alemão não era conversível em outras moedas. Eles não podiam pegar o capital alemão em marco e aplicar nos Estados Unidos, porque o marco não valia nada. Então, era como no Brasil,
um capital que era esterilizado a cada momento. O Schacht acabou com a remuneração do capital e fez um acordo com empresas alemãs, principalmente do setor metal-mecânico, e criou uma letra de câmbio, um título de valor que chamava-se MEFO. MEFO, porque em alemão isso está mais ou menos vinculado à indústria metal-mecânica. Esse título era remunerado a 4,5% ao ano. E o acordo do Estado alemão com as suas grandes empresas foi o seguinte: vamos recuperar a infraestrutura da Alemanha. Estradas, usinas hidrelétricas, setor metal mecânico, e os capitalistas alemães foram obrigados a investir nesse projeto, senão seu dinheiro virava pó. Não podiam aplicar fora porque a moeda não era conversível, e se não aplicassem nestas empresas, com a garantia de um título pelo Estado, perderiam o seu capital rapidamente. Em 6 meses acabou o desemprego alemão. E conta a lenda que numa semana acabou a inflação. Vocês vejam, é uma associação do Estado com o capital produtivo. E uma agressão desta aliança capital produtivo e trabalho em relação ao capital financeiro. Deu certo na Alemanha. Acabou o desemprego, a Alemanha cresceu, construíram as autobahns, aquelas estradas maravilhosas, hidrelétricas incríveis, e daí veio o Hitler, desvirtuou tudo isso com o projeto nazista, investindo pesadamente na indústria de armamento e pensando em dominar o mundo em cima de uma teoria que eles chamavam de Lebensraum. Lebensraum nada mais é do que espaço vital. Eles queriam dominar o espaço do mundo, porque achavam que o espaço alemão era muito pequeno. Os Estados Unidos estava na mesma crise. O desemprego era uma coisa fantástica. Vocês devem ter ouvido falar na recessão americana. A classe média alta não tinha mais o que comer. Não havia nenhuma possibilidade de trabalho. Filas monumentais para a classe média norte-americana de nível universitário tomar um sopão público. Daí surge um industrial americano que chamava-se Henry Ford. E esse Henry Ford se suporta nas ideias de produtividade de um economista chamado Taylor. O que é que o Taylor dizia? Que você aumenta a produtividade pela especialização do trabalho. Um trabalhador treinado e especializado produz com mais qualidade e maior volume no mesmo tempo e com o mesmo salário. O Ford pega essa teoria da produtividade e aplica na linha de montagem dos seus automóveis. Um grupo de operários se especializava na montagem do motor, o outro na montagem de uma caixa de troca, o outro na fundição do bloco, os outros na pintura, e deu uma velocidade extraordinária à produção dos automóveis. A linha de montagem foi o sucesso norte-americano, a história da retomada do crescimento industrial nos Estados Unidos. Mas daí, o presidente da República à época, que era o Franklin Delano Roosevelt, resolve, triunfalmente, conceder ao Henry Ford a maior comenda, a maior homenagem já concedida a um empresário na América do Norte. Paz, meus senhores, o Henry Ford se negou a receber a homenagem. E o Roosevelt, espantado, pergunta: mas por quê? E o Ford diz: porque a linha de montagem vai acabar com qualquer possibilidade de crescimento dos Estados Unidos. Mas por quê? Porque nós estamos aumentando a produtividade. E toda a economia norte-americana, que era complexa como é a nossa hoje, partiu para a linha de montagem. Trabalhadores especializados, produzindo mais, com mais qualidade e o mesmo salário. Mas como que isso quebra os Estados Unidos? Quebra porque nós vamos produzir tanto mais e não teremos consumo. Porque a economia está paralisada, ela não cresce, tem menos trabalhadores no mercado. Mas o que eu faço então? Daí o Ford dá ao presidente da República a ideia que o Temer nunca aprendeu. Ele diz o seguinte: você tem que modificar a legislação norte-americana. Você tem que diminuir por lei a carga horária dos trabalhadores para que mais trabalhadores sejam empregados no setor produtivo. E por lei garantir um salário mais alto. Com mais gente trabalhando e com salário,
você recupera a capacidade de consumo dos Estados Unidos. Esse foi o começo do chamado New Deal, do novo pacto. Menos carga horária, mais salário, mais gente trabalhando. Além disso, a exemplo do que tinha feito o Schacht na Alemanha, o Estado passou a investir pesadamente na infraestrutura. Por quê, Bútica? Porque um capitalista, no momento de recessão, não emprega o seu dinheiro na produção, porque não tem quem compre. Ele vai produzir uma mercadoria, um bem, e esse bem não é comprado, ele quebra. Só quem pode investir no momento de recessão é o Estado. Porque o Estado investe na infraestrutura. E ele contrata setores privados, dá emprego a milhares de pessoas e restabelece o círculo virtuoso do crescimento econômico. Porque o Estado não depende do lucro no fim do seu investimento. E o empresário privado só investe para ter lucro. Não investe por motivo algum diferente desse. Então, isso tudo foi disciplinado por um cara chamado Keynes. Vocês notaram a diferença do modelo alemão e do americano. O alemão fez um pacto com a indústria e não se preocupou, embora tivesse como consequência gerado empregos e acabado com o desemprego, com o trabalho. Nos Estados Unidos houve a preocupação social. Se diminuiu a carga horária, se aumentou o salário. Este, na minha opinião, é um caminho para o Brasil. E nós temos saídas facílimas. Nós temos 400 bilhões de reais de reserva cambial, que foi viabilizado pelo governo do tio do Lulinha, o nosso companheiro Lula, o tio do Rosinha. Então nós temos toda a condição de criar um projeto de desenvolvimento. É claro, se vocês me perguntassem mais a fundo o que eu acho, eu sou socialista. Eu sou neto do fundador do primeiro Partido Socialista do Brasil, que foi fundado no dia seguinte da proclamação da República, em Curitiba, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Chamava-se Partido Operário. A minha formação pessoal e familiar é esta. Eu gostaria de mais avanços, de mais valorização. Mas, nesse momento, eu estou acreditando que nós podemos avançar. Primeiro, com a recuperação do trabalho e dos salários e do crescimento econômico. Um primeiro passo. Com um grande projeto nacional, que eu pessoalmente gostaria muito que fosse único, que nós tivéssemos um único candidato à presidência da República, com um consenso nacional, um apoio popular forte para dar o primeiro passo da volta do crescimento. E a revogação absoluta de todas essas leis que foram votadas no governo Temer. Eu só voto num presidente da República que se comprometer com a revogação. Da mudança da CLT, da venda do setor elétrico, do fim do pré-sal. Isso tem que ser feito com apoio popular, forte, porque aí nem o Congresso, por mais reacionário que possa ser, vai resistir. Então, o que eu estou dizendo a vocês é que nós temos um caminho, mas esse caminho passa fundamentalmente pela formação de quadros políticos. Não é o discurso gritado. Eu tenho andado aí no interior com alguns companheiros do PMDB que não entraram no camburão. E eles, em reuniões como essa aqui, levantam a voz, gritam altíssimo, praticamente uivam. E eu digo a eles, companheiros, se o grito convencesse alguém da população a votar num candidato, prefeitos, governadores e o presidente da República seriam eleitos entre os narradores de rodeio. Nós temos é que começar a entender melhor, a falar mais baixo, tentar explicar as coisas, abrir perspectivas e caminhos. E é isso que, de certa forma, nesse período eleitoral, o Bútica faz aqui, nesse momento, nessa sala, e que eu gostaria muito que se perpetuasse. Porque a luta do trabalhador, a luta da mudança do mundo contra a barbárie do liberalismo e a busca da fraternidade, do Estado social mais avançado, não acaba nesse processo eleitoral. Então, demos o início aqui, vamos em frente e obrigado pela atenção.